Hoje é o Dia Internacional de Combate à Exploração e Tráfico de Mulheres e Crianças, um crime praticamente invisível. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, no mundo, quase 2,5 milhões de pessoas são mantidas em cárcere e forçadas a realizar trabalhos. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Valdson José Rabelo, que é coordenador geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. E a gente vai conversar também com a Marina Bernardes de Almeida, que é coordenadora de gestão da política de planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Bom dia, Valdson. Bom dia, Marina. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Para nós é uma satisfação participar do programa e poder levar um pouco de informações para esse tema que, como você mesmo disse aí, é de muita importância e, infelizmente, pouco notificado. Bom dia a todos e todos os telespectadores e reitero as palavras do Dr. Rabelo no sentido de que para a gente é uma satisfação estar aqui falando um pouco do trabalho que a gente desenvolve nessa temática que ainda é tão invisível e uma grave violação de direitos humanos. Pois é, Marina, o que você disse eu acho que é muito importante, né? Invisível, é um crime que a gente ouve falar pouco e que parece estar muito distante da nossa realidade, né? Os números, eles são, claro, assustadores, né? Acho que se tivesse um caso, já seria assustador. Como identificar, então, esse tipo de crime, que é o tráfico de pessoas, especialmente, né, falando das mulheres e das crianças também? Acho que primeiro é importante pontuar, Wilton, que em que pese seja um crime ainda bastante subnotificado e desconhecido pela população, a gente tem uma lei que trata especificamente sobre o tráfico de pessoas, que é a Lei 13.344, e nessa lei, o crime consiste em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com 5 finalidades específicas, né? Então, a gente está falando aqui de exploração sexual, trabalho escravo, adoção ilegal, remoção de órgãos e qualquer tipo de servidão. Então, qualquer indício que se relacione com uma dessas 5 finalidades já deve acender o alerta não só das autoridades, mas da sociedade em geral, de que pode estar ali acontecendo o crime de tráfico de pessoas. E aí, como identificar, né? Que sinais podem levar à conclusão de que tem uma situação de tráfico de pessoas ali? Muitas vezes, as vítimas desse crime, elas não têm nem consciência de que estão numa situação de tráfico de pessoas. E aí é por isso que é tão importante que o nosso papel de prevenção e conscientização. Alguns elementos, né, alguns indicadores que podem acender esse alerta. As vítimas acreditam que elas têm de trabalhar contra sua vontade, elas têm uma interação limitada ou nula com a sua rede, com os seus parentes e amigos, elas têm documentos de identidade falsos, têm seus movimentos controlados por um terceiro, são incapazes de negociar suas condições de trabalho, muitas vezes recebem uma remuneração escassa ou nula, trabalham em condições degradantes, desumanas, recebem ameaças de que serão denunciadas às autoridades. Então, esses são apenas alguns dos indícios de que aquela pessoa ali pode estar sendo vítima de uma situação de tráfico de pessoas. Certo. A gente preparou uma cartela com o perfil das principais vítimas, né, do tráfico de pessoas. A gente vai colocar na tela, até para vocês aí acompanharem junto com a gente entender um pouco mais sobre essa realidade, né? A gente vê ali que 50,1%, né, das pessoas que são traficadas são crianças e adolescentes, 24,9% são mulheres, 20% são homens adultos e 15% são meninos.
para qual finalidade cada um desses grupos aí costuma ser mais visado por essas quadrilhas, por essas pessoas que cometem esse tipo de crime? Bom, no Brasil a gente verifica uma característica que se repete também em outros países, né? E que característica é essa? De que há uma incidência, há um recorte de gênero a depender da finalidade da exploração. Então, o que isso significa? Significa dizer que quando a gente está tratando de exploração sexual, os dados mostram que as maiores vítimas são mulheres e meninas, que são aliciadas para essa finalidade específica. Quando a gente olha para a questão da exploração do trabalho escravo, da servidão, a maior parte das vítimas identificadas já são homens, já são pessoas do sexo masculino, e aí entram adolescentes, meninos, homens adultos. Então, essa é uma realidade que se verifica no Brasil, de acordo com relatórios não só recentes, mas essa já é uma característica que vem sendo recorrente. E essas duas finalidades são as que a gente mais possui dados disponíveis hoje em dia, né? Considerando as bases dos órgãos que atuam nesse enfrentamento. Então, é interessante traçar essa relação entre o perfil da vítima e a finalidade da exploração, observando essa característica que eu acabei de mencionar, né? Dessa relação que existe entre mulheres e meninas para a exploração sexual e homens e meninos para a exploração do trabalho, né? Para o trabalho escravo. Isso que você Eu só acrescentaria também que é um fenômeno que vem ocorrendo bastante com relação aos transgêneros, os transexuais, né, que nesse caso também se enquadram mais no tráfico para fins de exploração sexual, que apesar da não notificação ou da subnotificação, é um dado interessante que tem nos últimos anos principalmente feito assim tem tido um efeito bastante significativo. Certo, isso que vocês falam se confirma, né, quando a gente analisa outros dados. A gente tem também a porcentagem ali, os números sobre o destino dos traficados, né? A gente até tem outra cartela que mostra isso, que a grande maioria das pessoas, elas são recrutadas ali para exploração sexual. É isso que vocês disseram, né? Exatamente por isso, as mulheres e as crianças são as principais vítimas nesse caso. Os homens, né, que são depois ali as maiores vítimas desse tipo de crime, representam 14% ali para trabalho escravo, né, o número, e 9% das pessoas vítimas desse crime são vítimas de outras formas de exploração. Então quer dizer que a maioria das pessoas que sofrem ali, que são raptadas, que são vítimas do tráfico de pessoas, elas são destinadas ali para exploração sexual, então, né, Valdson? Infelizmente, é uma realidade. Apesar de que nas nossas redes, nas redes de acolhimento dessas vítimas, há um contraste entre esses números e aqueles que procuram os CRAS e os CREAS, né? Nesse caso, a maioria tem sido, pelo menos de acordo com o último relatório, a maioria que tem buscado algum tipo de apoio são do sexo masculino. Mas isso não modifica essa estatística triste de que as mulheres são um número maior de vítimas, e principalmente mulheres e crianças, para fins de exploração sexual. A gente até acredita que talvez seja pela própria vulnerabilidade das mulheres de terem a dificuldade natural de procurarem o apoio. Daí a necessidade que tem realmente de que isso seja amplamente divulgado, como a Marina disse no início. A prevenção é o melhor remédio, ou seja, a divulgação das informações de como a pessoa pode estar sendo vítima, ela reconhecer que ela está sendo vítima de uma exploração sexual. Isso é mais difícil até pela nossa própria estrutura patriarcal, a nossa estrutura socioeconômica, familiar, delas procurarem apoio. Daí a necessidade, realmente, a importância dessa divulgação.
E como alguém pode fazer uma denúncia, caso suspeite, né, que um caso de exploração está acontecendo ali próximo? O que a gente faz? A quem a gente deve recorrer primeiro? Nós temos diversas formas de acolher essas informações. Eu acho que o primeiro ponto, a família, é a questão da observação. Eu acho que nasce ali a primeira necessidade da pessoa saber interpretar quando que a pessoa provavelmente vai ser vítima de um tráfico ou de alguma forma de exploração. E nós existem os canais de denúncia, que é o Disque 100, que recebe informações de violação de direitos humanos. Existe um canal específico, que é o 180, para fins e esse, principalmente, ele é bem mais divulgado quando envolve mulheres e crianças. E temos também os e-mails institucionais. As vítimas podem, ou a família podem e devem procurar também apoio com as polícias militares, civis, federal, a Defensoria Pública, o Ministério Público dos Estados. Existem também núcleos de atendimento a pessoas que estão sendo vítimas de tráfico de pessoas em vários estados, de uma forma que mesmo que anonimamente, essas informações são recebidas e são tratadas e são encaminhadas. Aqui na Coordenação Geral, é comum a gente receber através do e-mail nosso denúncias de tráfico de pessoas, a gente dá um imediato encaminhamento e, posteriormente, a gente também cobra o resultado daquelas informações, se elas realmente levaram a efeito positivo ou não. Então, é importante fazer essa divulgação para que as pessoas possam conhecer onde buscar ajuda. Certo. E existe uma rota de tráfico de pessoas aqui no Brasil? Para onde essas pessoas são levadas na maioria das vezes? É difícil estabelecer uma rota de tráfico interno, porque ela é muito sazonal e às vezes depende muito de circunstâncias relacionadas ao momento em que determinado estado está passando, às vezes, por uma dificuldade financeira, ou a sociedade, um determinado local, está passando por uma dificuldade de trabalho, alguma coisa assim, porque a origem básica de toda a fase de exploração, ela vem exatamente da dificuldade socioeconômica. Então, isso é que estabelece muito a origem, muitas vezes a origem das pessoas que vão ser vítimas de tráfico, mas não estabelece necessariamente para onde elas estão sendo levadas. Então, assim, não há como estabelecer uma rota única, um caminho único, porque as quadrilhas que atuam nessa área, elas diversificam suas formas de atuação, elas fazem intermediação de pessoas de um lugar, mas por interporta as pessoas que vai para outro, para um destino final que não é aquele. O que há de mais realmente concreto, no caso, por exemplo, de rotas, quando se trata de tráfico internacional, porque essas são mais realmente fáceis de serem identificadas, como infelizmente acontece ou aconteceu em relação quando houve o problema na Venezuela, e que principalmente após o fechamento da fronteira, que se facilitou, não é que se facilitou, criou meios para que as quadrilhas que atuam no contrabando de imigrantes ou tráfico de pessoas pudessem agir ali diante exatamente das dificuldades impostas pela própria natureza da emergência de saúde pública, que fechou as fronteiras, e ali sim pode-se estabelecer algumas rotas, alguns meios que as pessoas estão sendo traficadas. Mas no Brasil, o tráfico interno é mais difícil e complexo de se estabelecer essas rotas. Entendi. Só reforçando essa fala do Dr. Rabelo, é de que há na sociedade o entendimento de que quando a gente fala de tráfico, a gente está falando só de tráfico internacional, né? Porque já teve a novela, aquela novela que as mulheres eram exploradas na Europa, tudo. Mas é importante frisar que no Brasil a incidência de tráfico interno é bastante alta. Então, a gente está falando aqui de pessoas que saem dos seus estados e vão ser exploradas em outros estados dentro do próprio Brasil. E aí isso soma-se justamente essa dificuldade de mapear essas rotas, porque entre um estado e outro não há o controle, como há um controle migratório no momento de você cruzar uma fronteira transnacional, né? Então, acho importante reforçar que o tráfico interno
é tão incidente quanto o tráfico internacional aqui no nosso território. Isso é muito importante, né? Como você disse, a gente, quando vai falar sobre esse assunto, a gente sempre imagina, né, nesse transporte, né? A gente imagina que é algo que está longe, né? Algo que não acontece aqui tão próximo da gente. É importante que nós fiquemos de olho. Eu queria entender um pouco melhor como funciona o trabalho de vocês. Imagino que seja um tipo de crime extremamente difícil de combater, difícil de prevenir. Conta um pouco para a gente sobre a rotina de vocês no combate, então, ao tráfico de pessoas. Bom, aqui a nossa área é responsável por promover a articulação entre os atores que atuam no enfrentamento ao tráfico. Esses atores, eles podem ser distribuídos, que a gente fala em 3 eixos, né? Então, a gente trabalha o eixo da prevenção, o eixo da repressão e o eixo da assistência. No eixo da assistência, a gente tem atores importantes como ali a cidadania, o Ministério da Cidadania, a rede de CRAS e CREAS. No eixo da repressão, a gente tem todas as polícias, Ministério Público, Judiciário. E no eixo da prevenção é esse que acaba que engloba todos eles, porque a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, né, para uma situação como essa. Então, o papel do Ministério é de promover a coordenação adequada entre todas as iniciativas que são desenvolvidas por esses atores, tanto em suas respectivas áreas de atuação, quando há essa interface, essa interconexão das frentes, né? Hoje, a gente coordena aqui, além de uma rede de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados e postos avançados, a gente tem algumas outras instâncias onde esses atores se reúnem para pensar estratégias para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, a gente tem um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que reúne ali órgãos de governo, sociedade civil, que se reúnem para discutir e pensar estratégias e pensar soluções para a implementação dessa política pública. A gente tem um grupo interministerial formado também por órgãos do Executivo para avaliar e monitorar o terceiro Plano Nacional, que é o atual Plano de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E fora isso, a gente tem uma série de projetos com organismos internacionais que visam desenvolver as atividades que são a demanda para aquele contexto, naquele momento, né? Então, a gente está trabalhando hoje no desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, no processo de construção de cursos de capacitação à distância para a rede, tanto do SUAS quanto do SUS. Então, a gente tem justamente esse papel de articulador e estratégico, né, de fomento à implementação da política pública de enfrentamento ao tráfico. A gente não atua aqui diretamente na assistência à vítima, porque isso é feito na ponta, né, que a gente fala, então pelos estados, pelos núcleos, pelos CRAS, pelos CREAS, e também não atuamos diretamente na responsabilização. O nosso papel é antecessor a isso, de forma a levar, a possibilitar que esse conhecimento sobre o tráfico chegue aos agentes públicos que atuam nas pontas efetivamente, né, de acordo com o seu mandato institucional. Eu ainda acrescento que dentro desse complexo que é realmente o enfrentamento ao tráfico de pessoas, é exatamente a informação. E a informação, ela parte exatamente por fazer essa divulgação. Daí a importância de que essas informações cheguem às famílias, que é a base de onde saem as pessoas, e principalmente mulheres, que vão futuramente serem traficadas e exploradas sexualmente ou para fins de trabalho. E nesse aspecto tem algumas campanhas também que são feitas, e eu acho que, como a Marina disse, a prevenção é sempre o melhor caminho, o melhor remédio. Ela evita que a gente desencadeie uma série de ações a posterior. E a prevenção passa exatamente por essa
essa divulgação da importância que é a gente entender, identificar e denunciar o tráfico de pessoas. Certo, o nosso tempo já está bem no limite, mas antes eu queria falar um pouco sobre o que vocês estão mencionando aí, a questão da prevenção. Como no caso das crianças, os pais podem se atentar ao uso das mídias sociais. Os criminosos, eles podem usar essa ferramenta de alguma maneira para recrutar essas crianças? Sem dúvida. Os pais têm que estarem muito atentos, têm que acompanhar. Os pais, de um modo geral, eles têm realmente que acompanhar o dia a dia do filho, saber realmente o que ele está fazendo, com quem ele está conectado, qual a finalidade daquela contato ali. Eles têm que acompanhar. Não, eu acho que não tem como eles identificarem se não for por meio desse acompanhamento no dia a dia, e identificando qualquer indício de que o filho está sendo vítima de um assédio, seja um assédio simples, assédio sexual, assédio moral, ou mesmo o futuro recrutamento para tráfico da pessoa, ele deve sim comunicar às autoridades, seja o Ministério Público, a polícia, seja uma denúncia anônima, porque ali é o nascedouro de todos os problemas. Se ele identificar isso com antecedência, certamente ele vai evitar um problema muito maior. E só reforçando também, inclusive o último relatório demonstrou que o principal meio de aliciamento, sobretudo com a pandemia, migrou para as redes sociais, para as mídias sociais, né? E quando a gente está falando de crianças e adolescentes, é preciso ter um cuidado ainda maior, porque também tem aquela questão do sonho, né? O menino que sonha em ser um jogador de futebol, a menina que sonha em ser modelo. E já passaram vários casos dessa natureza por aqui, de aliciamento voltado a esse público, com essa finalidade. E quando se verificou lá o desdobramento disso, configurou-se uma situação de tráfico. Então, considerando a vulnerabilidade dessas crianças, a falta de conhecimento, a falta de maturidade para identificar possíveis situações, é preciso que os pais, de fato, estejam ainda mais atentos quando envolver essa questão de mídias, de redes sociais, de internet com crianças. Tá certo. Quero agradecer muito a participação de vocês dois aqui nesse Santo Café de hoje. Acho que é um tema fundamental da gente tratar, da gente falar, porque está sim presente na nossa sociedade e a gente precisa se atentar e a proteger, principalmente, né, no caso, hoje falamos aí sobre as mulheres e sobre as crianças, mas a sociedade de forma geral. A gente sabe que esses crimes, eles são cometidos, são crimes muito cruéis e a gente pode participar ali, né, se presenciar de alguma maneira ou perceber uma movimentação um pouco diferente, ajudar, né, quem está sendo vítima aí. Eu quero agradecer, Valdson, quero agradecer você também, Marina. Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos. Até uma próxima oportunidade então, viu, gente?